Vocês sabiam que o Arrascaeta é o meia com maior chance de participar de gol nessa rodada? E qual atacante com maior chance de participar de gol? Qual os defensores que têm maior potencial de desarmar nessa rodada? Nesse vídeo aqui, eu vou passar as dicas por posição para vocês mitarem na rodada 10 do Cartola FC 2023. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Então é para mais um vídeo, o vídeo que vocês sempre esperam aí, os vídeos de dicas por posição da rodada, né? Então aqui a gente analisa com bastante cuidado a rodada, passa as dicas por cada posição para ajudar vocês a imitarem, tá? Então vamos lá para o conteúdo desse vídeo aqui. Mas para quem não me conhece, eu sou Eduardo, sou analista de dados e apaixonado por futebol. Então aqui no canal você sempre encontra muito conteúdo sobre o Cartola, sobre o Cartola Express e futebol de modo geral. Você curte esse tipo de conteúdo e é novo aqui no canal? Se inscreve, ajuda demais. Se você já conhece o nosso conteúdo aqui, se você gosta do nosso trabalho, deixa aquele like que ajuda demais, demais mesmo, a espalhar o conteúdo para mais gente, né? O algoritmo entende que vocês estão gostando e entrega para mais pessoas, né? Bom, vamos parar de enrolar e vamos falar do conteúdo desse vídeo, que é a rodada 10 do Brasileirão aí, do Cartola, né? Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui, mostrar a tela de quais são os jogos dessa rodada, né? Então a gente tem, no sábado, Curitiba e Santos, né? Às 4 horas, então nossa live é às 2, 2h30, deve começar. Então, venham para a nossa live também, né? A gente tem Corinthians e Cuiabá, Atlético Mineiro e Bragantino, Bahia e Cruzeiro, Botafogo e Fortaleza, América Mineiro e Atlético Paranaense, São Paulo e Palmeiras, Inter e Vasco, Flamengo e Grêmio e fechando com Goiás e Fluminense. Todos esses confrontos eu analisei no vídeo de ontem, fiz uma análise bem completa dos confrontos, passei os melhores SGs, os melhores ataques, então vou deixar o card aqui para vocês darem uma conferida, tá? Esse vídeo é realmente focado nas dicas por posição. Outra coisa, antes de a gente começar as dicas por posição que eu quero falar para vocês, é do nosso dossiê. Toda rodada a gente monta o nosso dossiê aí, coloca lá no nosso grupo do WhatsApp, que eu vou deixar o link aqui na descrição. E lá a gente faz análise dos confrontos, passa os melhores SGs, tem os scouts por posição, os mapas de cedido versus conquistado. E lá no final a gente coloca as dicas com quanto que o cara precisa para valorizar, qual é a média dele, quanto que o adversário vem cedendo. Enfim, muita estatística para vocês, tudo nesse dossiê aqui bem completo. Aqui no vídeo a gente faz o resumo, né? Então, mais um motivo para vocês se inscreverem aqui no canal. Bom, já demos nossos avisos, vamos lá para as dicas por posição, né? Eu vendi todo o nosso time aqui e a gente vai começar falando de cada uma das posições. Eu vou começar pelo ataque, tá? Acho que eu tô gostando de começar desse jeito, acho que é bem interessante. A gente, para fazer os ataques, eu falei, quem é o atacante com maior probabilidade de participar de gol nessa rodada? Vou mostrar aqui para vocês. Segundo os dados estatísticos, o melhor atacante que tem chance de pontuar é o Roger Guedes, mas o com maior chance de participar de gol é o Tiquinho Soares aqui, ó, 59%. O Tiquinho Soares está como dúvida, então acho que se ele for pro jogo, a gente vai escalar ele aqui. Se ele for pro jogo, a gente vai manter, senão a gente faz alguma mudança. Por que ele é o cara que tem mais chance de participar de gol? O Tiquinho Soares é o artilheiro do campeonato com 6 gols e 3 assistências. E se a gente pegar no ano inteiro, em 23 jogos que o Tiquinho Soares foi titular, ele tem 17 gols e 6 assistências. Ou seja, toda vez que ele foi titular, ele acabou participando de um golzinho, tá? Então, se ele for pro jogo, titular é muito potencial de fazer gol, tá? Vamos voltar aqui pros prováveis pra gente falar dos outros nomes. Roger Guedes é o segundo jogador com maior potencial de fazer gol. E o Roger Guedes é o que tem a melhor chance de participar de pontos, de fazer pontos na rodada, né? Se a gente olhar aqui em casa, o Roger Guedes tem 8,5, 9, 10,1, 19,3. Ou seja, ele nunca baixou de 8,5. E mesmo nessa rodada que ele não fez gol, ele fez 9 pontos finalizando, tá? O Roger Guedes é o jogador que mais finaliza. Enfrentando o Cuiabá, um time bastante frágil, não dá para deixar o Roger Guedes, o calvo aí, tem que estar no seu time, tá? Indicação muito certeira, inclusive, a gente vai falar depois no final do vídeo sobre os capitães, é uma ótima indicação de capitão, tá? Vamos falar de alguns outros nomes que eu acho interessante para a rodada? Vamos falar da dobradinha aqui, Cano e Pedro, né? Bom, o Pedro tem um jogo um pouquinho mais fácil na rodada, né? Jogando em casa, é difícil de apostar contra o Flamengo quando o Flamengo tá embalado, né? São 9 jogos sem perder. O Pedro tá quase alcançando o Cano aí no artilheiro do Brasil, né? Então, ótimo nome para a rodada. O Cano, a gente sabe, tá entupido, vive uma seca muito grande, o Germancano. Mas tem um destaque interessante que eu quero mostrar para vocês aqui no Scouts FC Brasil, que é o seguinte. Olha isso, Daverson fez gol, 11,4. Tiquinho Soares, gol, 12,4. Dudu fez gol. Roger Guedes fez gol. Ou seja, todos os atacantes que enfrentaram o Goiás lá na Serrinha fizeram gol. Então, tem uma chance aqui sim do Cano desencantar e começar a participar de gol, né? Então, ó, falamos aí de Roger Guedes, Tiquinho, Cano e Pedro. Outro cara que eu acho que tem muito potencial aqui para a rodada são os dois do Galo, né? Paulinho e Pavão. O Pavão viu um momento melhor no Cartola, se a gente olhar aqui, ó. O desempenho dele vem crescendo bastante. Nos últimos 3 jogos que ele jogou, o Pavão tem 2 gols e 2 assistências. Mas eu realmente, sem o Hulk, prefiro um pouco mais o Paulinho, tá? Na temporada, o Paulinho tem participado mais de gol do que o Pavão, tá?
São 14 gols são 14 participações em gols já na temporada entre gols e assistências. Então, não é muito interessante. Eu tô em dúvida entre fechar meu time com o Paulinho e com o Pedro, tá? Enfim, aí falando de alguns outros nomes que a gente tem aqui, a gente tem o Wanderson, que é um nome interessante do Inter. O Vasco vive uma fase muito ruim. Os últimos 3 jogos do Vasco, ele tomou 10 gols, sendo que 8 foram participações de gol de atacante. 5 gols e 3 assistências. Tá? Então, Wanderson é um nome legal. A gente tem aqui Aleph Manga voltando e o Marcos Leonardo, enfim, os dois se enfrentam aí, um jogo aberto de gols. Outro jogo de gols que a gente tem entre Atlético Paranaense e América Mineiro, então, tanto o Vitor Roque como o Aloysio Bandido são ótimos nomes. Eu sei que muita gente vai pensar no Yuri Alberto, mas enfim, os jogadores que eu vejo mais potencial mesmo para a rodada nos dados e olhando também os confrontos, acho que são esses que eu falei mesmo, pessoal. Roger Guedes, Tiquinho Soares, Pedro e Cano e os 2 nomes do Galo aqui, Paulinho e Pavon, e aí correndo por fora esses todos que eu falei, né? Por enquanto eu vou fechar nosso time aqui com Pedro Queixada, tá? Inclusive, a gente vai colocar ele aqui para ter no banco, poder escalar no banco o próprio Paulinho, né? Que a gente fica na segurança que se o Tiquinho não jogar, a gente tem um jogador com muito potencial. Vamos lá para o nosso meio de campo, e como eu falei, o jogador que tem mais chance de participar de gol de meio de campo é o Arrascaeta, que é o 53%, números de meia. Se você olhar o segundo e o terceiro, são Gerson e Everton Ribeiro. Ou seja, os modelos estatísticos estão indicando que tem alta chance de um meia do Flamengo participar de gol. Isso por quê? Dando uma olhadinha aqui no Arrascaeta, tá? O time do Grêmio vem cedendo participação em gol a rodo para meia, tá? São 5 participações em gol nos últimos jogos. Vitor Bueno participou de gol, deu uma assistência. Aqui do Palmeiras, o Rafael Veiga imitou, mas o menino também foi muito bem. O Cuiabá não, mas aqui o Cruzeiro também teve participação em gol. Então tá tendo muito esse retrospecto, né? Entre Arrascaeta e Gerson, o Gerson vem pisando muito na área, mas acho que eu ainda prefiro o Arrascaeta, tá? É um jogador que eu confio mais. Todas as vezes que foi titular aí, como eu falei, passou de 5 pontos. A gente conhece ele há bastante tempo, sabe que ele é muito bom de cartola. Eu prefiro o Arrascaeta. Mas para quem quiser apostar num Gerson aqui, também é um ótimo nome para rodada, tá? Outros jogadores que estão indicando com participação de gol, eu acho que tem que ter um nome do Internacional, tá? Porque, como eu falei, o Vasco nos últimos 10 jogos aí, nos últimos 3 jogos, tomou 10 gols, tá? Então, assim, tá cedendo muito espaço no setor ofensivo. Eu não vou colocar nenhum cara do Internacional, porque eu não confio em Wanderson, Pedro Henrique, o Alan Patrick. Se a gente olhar ali nas estatísticas, é um dos meias com maior probabilidade de participar de gol. Por quê? Porque é o cara que mais participa de gol desse Internacional, né? Na temporada, em 2023. Deve ser o cobrador de pênalti, cobra bola parada também, escanteio também. Então, o Vasco vem falando muito na bola aérea, assim como o Corinthians, né? Então, Alan Patrick é um ótimo nome para rodada, vai estar no nosso time aqui, tá? Aí, para fechar, a gente tem várias opções que eu acho interessante, tá? Começando aqui em cima, Renato Augusto é um ótimo nome, é um cara muito participativo no meio de campo do Corinthians. Quando ele joga, a produção ofensiva do Corinthians, quando ele não joga, o Corinthians não rende, né? Então, é um ótimo nome para rodada, enfrentando o Cuiabá, que é um time que cede pontos. A gente tem aqui os meias do Fluminense, Ganso, Lima, né? Eu prefiro um pouco mais o Lima pela regularidade que ele vem tendo, né? Um cara que tá sempre participando de gol, tá sempre gerando scout, né? Finalização, desarme, então é um nome que eu gosto bastante. A gente tem o Tassiano pelo mesmo motivo, né? A regularidade que ele vem tendo aí no campeonato. Descendo um pouco mais aqui, alguns nomes que eu acho bastante interessantes, que são bem baratinhos. A gente tem o Sobral, o Corinthians tem uma regularidade engraçada. Em todos os jogos que ele jogou na Arena, um meia passou de 5 pontos, e sempre com muito desarme, né? Então, o Sobral, que é um meia característica, por isso é um nome interessante para a rodada, tá? A gente tem o Zaratio, do Atlético Mineiro, né? A gente viu no último jogo aí o Fluminense e Bragantino, um monte de meia do Fluminense indo muito bem, né? Então, o Zaratio é um meia do Atlético Mineiro. Se for pro jogo, realmente é um ótimo nome para a rodada, tá? E a gente tem o Watson também, que é um nome interessante aqui, que também não tá provável, mas é legal de pensar nele, tá? Como eu falei, a gente quer ir com o Alan Patrick, quer ir com a Arrascaeta, e eu vou fechar nosso meio de campo aqui com o Renato Augusto, tá? Acho que quando ele joga, o Corinthians cresce de muito potencial. O Cuiabá é um time que tá cedendo pontos para meio de campo, então vamos fechar aí com o Renato Augusto aí pra gente fazer um meio que tem muita chance de participar de gol aqui, tá? Renato Augusto, Arrascaeta, Alan Patrick, a gente sabe que meio atacante a gente precisa de participação em gol. Vamos pro nosso setor defensivo, e eu falei que a gente fez o vídeo falando dos melhores SGs, analisando os confrontos. Aqui eu vou fazer um resumo para vocês. Quem são os melhores SGs que eu enxergo para rodada? Primeiro, Corinthians, jogando em casa, um time muito forte. Botafogo, os últimos 4 jogos do Botafogo como mandante, ele ganhou os 4, e nos 4 ele não tomou gol, tá? E Fortaleza a gente tá vendo que é um time que tá tomando poucos gols, mas tá fazendo poucos gols também, né? Então, é interessante o Botafogo. E para finalizar nossas indicações aí, acho que o Internacional tem um grande potencial de SG, né? Mas vamos falar aqui das laterais que a gente enxerga para a rodada. Primeiro nome, Ayrton Lucas e Marlon aqui. Enfim, os dois sempre têm que estar indicados porque são jogadores muito regulares, né?
O Ayrton Lucas é um cara muito ofensivo, né? Se a gente pegar aqui no Brasileirão, já são 3 gols e uma assistência. Na temporada tem números de meia, de atacante, Ayrton Lucas aí. Flamengo embalado, ele é sempre um bom nome para rodada, né? A gente tem o Marlon, na última rodada acabou baixando aí dos 6 pontos finalmente, mas mesmo assim, 4,60. Enfrenta o Ademir do Bahia, que é um cara que perde muita posse de bola, então o Marlon é sempre um nome indicado. Inclusive, mostrando aqui para vocês, fora de casa ele tem até um retrospecto melhor, ó, 9,5, 16, 16,8, 17,8. Ele vai melhor fora do que em casa, né? Então, Marlon é um nome interessante pra gente pensar. Mas acho que tem outros nomes interessantes. Aqui, ó, Sander e Natanael, a gente tem uma recorrência. O que é isso? Todo jogo tem muito lateral indo bem contra o Fluminense e contra o Santos. A gente vê aqui no Footstats os jogadores que mais perdem a posse de bola. E a gente vê aqui, ó, Ângelo, Arias. Se a gente pegar por média, a gente vai aparecer o Soteldo aí, que é um cara que perde muita posse de bola. O John Kennedy também. Enfim, então a gente tem essa regularidade. E o Sander e o Natanael são jogadores muito desarmadores, né? Então, são dois nomes interessantes para a rodada, que são contraponto aí dos que eu falei em cima, né? Que são jogadores estão sempre no olhar dos cartoleiros. Esses aqui nunca estão, mas são bons nomes, tá? A gente tem o René do Internacional, que acho que tem muito potencial para a rodada. O lado esquerdo, quem enfrenta o lado esquerdo do Vasco, enfrenta o Gabriel Peck, né? Ele deve voltar a jogar aí. E o Gabriel Peck é um cara que perde muita posse de bola, né? A gente viu ali no Footstats, ele é o terceiro que mais perde posse de bola. Então, René é um grande potencial para a rodada, tem chance de SG, potencial de desarmes, e eu quero, por enquanto, pelo menos, ter ele aqui no nosso time, tá? Descendo um pouco mais aqui, a gente tem o Di Plácido, é um cara que tá com um retrospecto muito bom aí no Cartola, ó. 2 assistências, 21 desarmes, a média dele como mandante é 9,08, tá? Então, não é muito legal pra gente ter na rodada, um SG do Botafogo, né? Mas eu quero ter um lateral do Corinthians, tá? Acho que tanto o Fagner como o Bidu são ótimos nomes, os dois vêm cobrando algumas bolas paradas. Nesse sistema com 3 zagueiros, eles estão jogando mais solto, mais avançado. Eu vou colocar o Bidu aqui, que eu acho que é um cara que tá mais confiável, um cara que tá finalizando mais também. Mas acho que o Fagner é um ótimo nome. Lembrando que o Fagner enfrenta o Wellington Silva, né? Que é um cara que perde muita posse de bola. E o Jonathan Cafu não vai jogar nesse jogo, né? Então tem que ver se vai ter tanto potencial de desarme assim o Matheus Bidu, né? Descendo mais aqui, acho que já vejo nomes com menos potencial, talvez um Hugo do Botafogo pensando no SG, mas eu ficaria com esses nomes que eu falei mesmo, tá? Gosto muito do René e do Bidu, que são baratinhos. Quem tiver cartoleta, Ayrton Lucas e Marlon são ótimos nomes, né? Vamos aqui para o nosso setor de zaga. Tá difícil, mas a gente tem alguns nomes interessantes. A gente tem o Nino, tá muito bom para valorizar aqui o Nino, né? Como a gente falou, no nosso dossiê a gente vai colocar o mínimo para valorizar de cada jogador. O Nino é um cara que vai muito bem na bola aérea. O que me preocupa um pouco é que o Goiás não vem cedendo muitos desarmes para zagueiros e ele não vem desarmando, né? Então, assim, se ele perder o SG, que é um SG ousado aí, acho que do Flamengo e do Fluminense são SGs ousados, além dos 3 que eu falei que são mais seguros, eu fico um pouco receoso com essa pontuação do Nino, tá? Mas é um cara interessante. Um cara que vai estar no meu time é o Cuesta. Acho que tem que ter um SG do Botafogo, pelo menos um SG, tá? Do Botafogo. E o Cuesta em casa é um cara que tem uma média de mais de 8 pontos, é um cara muito participativo ofensivamente, tem desarmado também um pouquinho, então, ó, média de 8,18 como mandante, já são 10 desarmes em 8 jogos, média de quase um desarme por jogo, já tem um gol, tem algumas assistências, finalização, cara muito importante de ter no nosso time. Zagueiros do Flamengo, acho que são muito bons, tá? Tanto o Fabrício Bruno, como o Léo Pereira ou o Davi Luiz jogar, eu prefiro um pouco mais, sim, fazendo uma escadinha, Léo Pereira, depois Fabrício Bruno, depois o Davi Luiz, tá? Os zagueiros que vem enfrentando o Grêmio, tá? Tem sempre fazendo boas pontuações de média básica. Por exemplo, no último jogo aí que o Grêmio jogou contra o Atlético Paranaense, ganhou de 2-1, mesmo assim o Pedro Henrique fez 4,2, tá gerando média básica. O Gustavo Gomes também fez 3,6 de média básica, o Lula fez gol naquele jogo, então legal ter um zagueiro do Flamengo. Se o Léo Pereira pintar de titular, se a gente tiver informação, eu vou com ele, tá? Como não tá ainda, eu não confio tanto assim no Fabrício Bruno e no Davi Luiz, eu não vou com os zagueiros do Flamengo, tá? Joaquim, que pensando na média básica, enfrentando o Curitiba, acho que é um jogo aberto, não vejo um jogo de SG aqui, mas eu sei que muita gente tá pensando em ter um SG do Santos. Mas acho que tem 2 zagueiros que a gente tem que pensar para a rodada. Um deles é o Mercado. Eu vou escalar aí no meu time aqui, o Mercadão aqui. É um cara que tá com potencial legal de desarmes. Ó, primeiro, média comandante 4,50, 9 desarmes em 5 jogos. E o Vasco é um time que tá sendo bastante desarmes para zagueiro, né? Inclusive ele joga do lado esquerdo. O Mercado enfrenta o Gabriel Peck, assim como o René. Então quero cercar o Gabriel Peck aí para pegar desarmes dele. Quem sabe uma bola aérea, o Vasco vem tomando algumas finalizações de zagueiros aí.
pode ser interessante. E mais baratinhos aqui que a gente tem, o Gil e o próprio Bruno Mendes, né? O Gil mais pela bola aérea, né? O Gil vai bem na bola aérea, SG também. E o Bruno Mendes, um cara bem baratinho, jogando como quase lateral direito ali, né? Um zagueiro mais pelo lado, ele tem mais potencial de desarmes. Então, quem tiver sem cartoleta aí, pode ser um nome interessante para você conseguir escalar, né? Mas acho que são esses. Agora vamos pro gol e pro nosso técnico. De técnico, vamos falar um pouquinho antes. Os times que são mais favoritos aí para a rodada, a gente tem o Luiz Castro, Eduardo Cudê aqui, interessante. Sampaoli também é sempre um nome legal de tentar escalar. Para quem tá mais sem cartoleta, claro, o Zago dá para escalar aqui, não é um jogo tão absurdo de escalar. Mas para quem tá um pouquinho mais de cartoleta, Luxemburgo aqui, acho que o Corinthians é favorito jogando em casa, né? 2 vitórias e 2 empates nesse Brasileirão. Baratinho, precisa de pouquinho para valorizar. Vamos ter o Luxemburgo aqui no nosso time, tá? E aí, sobraram 10,47 cartoletas pra gente escalar o zagueiro, o goleiro. A gente tem o Fábio, que é um nome legal pra rodada, né? Pensando nas defesas, o Fábio vem fazendo bastante defesas. A gente tem o Papa João Paulo aqui, durante o Curitiba, lá no nosso dossiê, a gente mostra o número de finalizações que o time vem tendo. E o Curitiba é um time que vem finalizando bastante, principalmente jogando em casa. Volta do Aleph Manga, é um cara que finaliza, o João Paulo vem fazendo bastante defesas. É mais ousado, mas acho que é interessante também, tá? Eu gosto muito do Lucas Perry, potencial de SG, e o Fortaleza é um time que finaliza muito, a gente vem falando isso recorrentemente nas rodadas, né? E vem dando certo, então Lucas Perry é um nome legal aqui pra gente ter no nosso gol. João Vitor, mais focado no SG, né? Não vejo tanto potencial de defesa, o Vasco não vem finalizando tanto. A gente tem o Caixa aqui do Corinthians com chance de fazer defesas. Matheus Cunha do Flamengo. Eu quero ter pelo menos um SG do Flamengo. O time do Grêmio finaliza bastante, tá? Principalmente com o Soares em campo. É mais perigoso porque, claro, Soares, Pitel, Cristaldo são nomes bons ofensivamente, então reduz o potencial de SG. Mas eu quero ter pelo menos um SG do Flamengo. Vamos ver se pintar o Léo Pereira. Uma coisa que a gente pode fazer aqui é colocar o Léo Pereira e colocar o Lucas Perry aqui no gol, tá? Fazer essa outra configuração. Pode ser que a gente tire o René aqui, pinte com o Rubens aqui, que não estava provável, por isso que eu não indiquei ele, mas é um ótimo nome de lateral. Coloque um Rubens aqui, e aí coloque um goleiro do Inter, não sei. Tem algumas variações na defesa, o meio de campo para frente eu tô mais seguro do que eu vou escalar, tá? Lembrando que na nossa live a gente fecha esse time, escala nosso banco de reserva, tem um time bom e barato, liga tiro curto, enfim, vários conteúdos para vocês na live, amanhã às 2h30. E é isso, pessoal. Reforçando o pedido, se inscreva aqui no canal que ajuda demais, deixa aquele like e bora pra mitada, né? Até a próxima. Já tava esquecendo de falar do capitão, né? Bom, como eu falei, nosso capitão vai ser o Roger Guedes, acho que é o cara que eu vejo com maior potencial. Mas eu gosto dos nomes do Flamengo. O Flamengo embalado vai sempre bem, Pedro e Arrascaeta. E claro, eu falei pra vocês, o jogador que tem mais chance de fazer gol na rodada é o Tiquinho Soares. Se ele for pro jogo mesmo, também é um ótimo capitão. Então eu ficaria com esses 4 aqui. Roger Guedes e Tiquinho menos ousado, Pedro e Arrascaeta um pouquinho mais ousado, tá? Mas vamos lá com o Roger Guedes. Agora sim, já tava esquecendo de falar do capitão, né? É complicado. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa aquele like. Deixa nos comentários quem vai ser seu capitão também. Até a próxima rodada. Falou!